Na propriedade Convel, Cline chega esperando uma simples competição de caça. Mas no momento em que sai da carruagem, o lugar já cheira a uma armadilha. O castelo de Dalton é absurdamente grandioso. Os convidados estão se banqueteando como nobres num banquete real, e todo o evento parece menos uma caçada e mais uma exibição de poder para o lixo ganancioso da família secundária. Mas a verdadeira feiura se revela quando Dalton solta seus cães famintos na floresta apenas para batê-los como brinquedos. E se isso não fosse nojento o suficiente, ele até ousa tocar na Erin, chamando-a de empregadinha de estimação do Cline como se não desse valor ao próprio pulso. Cline torce a mão dele instantaneamente e o avisa para recuar, mas Dalton apenas sorri como um vilão que já assinou a própria sentença de morte. Logo, Cline o segue sozinho pela floresta, e é aí que Dalton finalmente revela a verdadeira caçada. Cadáveres de cães estão espalhados por todo o lado. Mercenários cercam a área. Arqueiros miram, e Dalton declara com orgulho que Cline é a presa final. Infelizmente para ele, ele acabou de arrumar briga com o garoto errado. Enquanto Dalton zomba da família Rimelan e cospe no futuro que Burkley morreu para proteger, algo dentro de Cline se rompe. O segundo filho fraco desaparece, e o antigo rei da morte começa a despertar. A energia demoníaca inunda a floresta. Esqueletos se erguem do chão, e os caçadores rapidamente percebem que nunca estiveram perseguindo uma presa. O que se segue é menos uma batalha e mais uma execução. Cline liberta seu exército de mortos-vivos, lançando esqueletos contra os mercenários de todas as direções. Flechas se tornam inúteis, espadas se despedaçam, e homens aterrorizados são arrastados para baixo pelos mesmos mortos que achavam ter enterrado. Um por um, os mercenários são massacrados. Enquanto isso, Dalton percebe a merda que fez. Não importa quantas vezes ele corte a cabeça dos esqueletos, ela simplesmente continua se regenerando. Olhando para Cline, sua mente brilhante acha que é só eliminar o Cline. Bem, ele está frito. Por que Cline já tinha previsto isso? Cline então usa o corte da sua espada meteoro, dando um fim à sua vida sádica. Então, como as coisas acabaram assim? Vamos voltar um pouco. Durante séculos, o nome Archimonde era suficiente para levar reinos ao pânico. Sendo o necromante mais forte que o mundo já conheceu, ele comandou exércitos de mortos e espalhou o terror pelo continente. Nenhum guerreiro, rei ou exército conseguia detê-lo. Isso até o herói lendário, Burkley Rimelan, finalmente por fim ao seu reinado ao cortá-lo ao meio, ou pelo menos era o que todos achavam. Quando ele abre os olhos, não está mais no campo de batalha. Em vez disso, ele está no corpo de um bebê. As criadas ao redor dele estão animadas porque o jovem Lorde finalmente fez um som. Elas tentam fazê-lo dizer mamãe e até mostram sua mãe para ele, a duquesa. Mas o corpo de Archimonde parece rígido, e antes que ele possa entender o que está acontecendo, sua boca se move sozinha. Em vez de agir como um bebê normal, ele de repente entoa uma fórmula necromântica invocando as trevas, lacaios e soldados. As criadas ficam horrorizadas porque o bebê recém-nascido acabou de gritar como um invocador de demônios adulto. 15 anos se passam após esse incidente bizarro. A cena então muda para o Ducado Rimelan, onde o bebê cresceu e se tornou um belo jovem chamado Cline. As criadas ficam maravilhadas com seu rosto e cabelo, chamando de uma obra-prima dos deuses. Mas, enquanto todos o admiram, Cline já está farto de todas as baboseiras ao redor de sua vida. Essas baboseiras vêm na forma do sacerdote Garrison Berkman da Ordem Sagrada. No momento em que Garrison vê Cline, ele começa a gritar sobre espíritos malignos e Archimonde novamente. O cara tem um porte físico mais parecido com um demônio musculoso do que um sacerdote, mas continua agindo como se fosse o santificado. Ele insiste que a alma de Archimonde ainda está dentro do corpo de Cline e que o espírito maligno deve ser purificado repetidas vezes. Cline nega ser Archimonde, mas Garrison afirma instantaneamente que o rosto de Cline é igualzinho ao de Archimonde. Isso irrita Cline a tal ponto que ele silenciosamente chama o sacerdote de desgraçado louco várias e várias vezes enquanto vai embora. Mas Garrison não para. Como punição pela atitude de Cline, ele ordena outro banho nu de água benta, o que faz Cline se perguntar se esse sacerdote é ao menos humano. Cline então se lembra de como tudo isso começou. Na sua vida passada, sua cabeça tinha sido claramente decepada, mas de alguma forma ele abriu os olhos novamente no corpo de um bebê. E como as primeiras palavras que gritou foram o feitiço necromântico de Archimonde, todos o trataram como um demônio desde o princípio. Por causa disso, ele foi trancado no monastério por 7 longos anos. Foi lá também que ele conheceu Garrison, o homem que se autodenominava um sacerdote da Ordem Sagrada. Daquele ponto em diante, Cline foi submetido à força a todos os tipos de supostos rituais de purificação. Havia banhos de água benta, as canções de oração que Garrison entoava o tempo todo, e até purificação pelo fogo. Em termos simples, o pobre garoto foi torturado em nome da religião.
Agora, 5 anos após retornar do monastério, Klein ainda está sendo vigiado. Sua empregada pessoal, Aren, só quer que ele viva com orgulho como um verdadeiro descendente da família Rinnelan. Ela até prepara as coisas para ele com todo carinho. Mas quando Klein reage de forma muito ríspida, ele se arrepende imediatamente, percebendo que ela trabalhou duro por ele com suas mãozinhas. Infelizmente, o momento emocionante é arruinado quando Klein descobre que aquele chapéu vergonhoso foi, na verdade, feito por Garrison. A culpa desaparece num instante, e Klein não quer nada além de jogar aquilo fora. Garrison, no entanto, fica profundamente emocionado, achando que Klein usou o chapéu porque gostou. Mas Klein não está nem aí e o arranca da cabeça. Exatamente nesse momento, Dunkley, o líder dos Cavaleiros da Carruagem Vermelha, chega e pergunta se o ritual de purificação finalmente acabou. Dunkley lembra Garrison que os rumores sobre Klein ser Arcamund já têm mais de 10 anos, e até a Ordem já disse que não há mais problemas. Mas Garrison se recusa a deixar sua suspeita de lado. Ele diz que sempre há um e antes de sair, avisa Klein que o próximo ritual de purificação está marcado para sexta-feira. Klein está completamente de saco cheio. Após receber uma toalha, ele diz a Aren que com certeza não é mais o Arcamund, mas por dentro, ele admite a verdade. Ele realmente é o Arcamund. Ele só não pode dizer isso em voz alta, porque se disser, sabe-se lá que tipo de tortura o Garrison vai preparar depois. Desde que renasceu, ele tem vivido sob vigilância constante. Devido aos rumores de sua infância, ele passou 7 anos trancafiado no monastério. Ele achou que voltar ao ducado finalmente lhe daria alguma liberdade, mas em vez disso, Garrison o seguiu como uma maldição. Aren então explica que Garrison não é apenas um sacerdote qualquer. Ele é um agente da Ordem Sagrada, que é um título concedido apenas aos membros mais fortes da Ordem. A não ser que seja o próprio Duque, quase ninguém na família pode se opor a ele. Isso faz Klein perceber o quão poderosa é a Ordem Sagrada, mas também o lembra do quão poderosa é a família Rinnelan. Curioso, Klein pergunta quem foi o Duque mais forte da história da família. Aren primeiro pensa no atual 7º Duque, o pai de Klein, mas Klein já sabe a resposta. O mais forte foi o primeiro Duque, Burkley Rinnelan. Os criados ficam felizes porque acham que Klein admira mais o primeiro Duque. Afinal de contas, ele vive encarando o retrato de Burkley. Mas os pensamentos de Klein são completamente diferentes do que eles imaginam. Ele não está admirando Burkley. Ele está encarando o homem que o matou. Klein se dá conta de que 200 anos se passaram desde que Burkley fundou a família Rinnelan. Ele ainda não consegue acreditar, mas não tem escolha a não ser aceitar a verdade. Ele, o necromante Archimonde, renasceu como Klein Rinnelan, um descendente do exato homem que tirou sua vida. Algum tempo depois, Klein acorda sobressaltado, assombrado por um sonho com as últimas palavras de Burkley antes de matá-lo em sua vida passada. Ele soltou um suspiro pesado e xingou baixinho enquanto seus pensamentos vagavam para sua nova realidade. Em sua vida passada, ele havia sido Arcamundo, o necromante lendário temido em todo o continente como o próprio diabo. Consumido pela fúria, ele quase levou o continente inteiro à ruína antes de finalmente cair para a espada do Cavaleiro do Norte, Burkley Rinnelan. Porém, a morte não havia sido o fim, e quando Archimonde abriu os olhos mais uma vez, 200 anos haviam se passado desde a sua derrota. E a parte mais inacreditável era que ele tinha renascido como um descendente do exato homem que o havia assassinado. Agora Archimonde era Klein Rinnelan, e ele mantinha cada memória da sua vida anterior. Verificando a sua aparência pelo que parecia ser a 100ª vez, Klein ainda não conseguia se acostumar com o seu novo visual, especialmente o seu cabelo. De repente, uma voz interrompe os pensamentos de Klein, dizendo-lhe que ele estava falando enquanto dormia. Alarmado, Klein levanta o olhar e vê que é o seu eterno inimigo, Garrison, perguntando se Klein sonhou com a sua época como Archimonde. Falando em Garrison, ele é um padre lunático que acredita que Klein é Archimonde, há anos, tortura Klein por causa dessa crença. Klein tenta rapidamente explicar que estava falando durante o sonho por causa do estresse, mas Irene aparece de repente para arruinar a sua vida. Irene grita com confiança que ouviu tudo o que Klein disse enquanto ele dormia. Ela então repete tudo palavra por palavra, descrevendo como Klein quer destruir o continente e até menciona que ele se autodenominou Archimonde. Klein tenta desesperadamente detê-la, mas Aron se recusa a recuar enquanto Garrison a ouve em silêncio. Felizmente, o mordomo de Klein, Berkman, entra no quarto naquele momento para informar a Klein que a demonstração de esgrima começará em breve. No entanto, o estrago já está feito, pois Garrison já ouviu tudo o que precisava ouvir sobre o sonho de Klein. Garrison então agradece a Aron pelo relato não solicitado e anuncia com firmeza que Klein receberá um ritual de purificação duplo. Ao ver a expressão assustadora no rosto de Garrison, Klein fica aterrorizado e cobre a boca de Aron com a mão antes que ela o coloque em mais problemas.
Depois, Klein grita com o padre, dizendo-lhe em voz alta para recuar. Pouco depois, Klein e Aaron vão para o salão de treinamento com o mordomo Berkman para assistir à demonstração de esgrima. Quando Klein pergunta a Berkman sobre o evento, Berkman simplesmente diz que o Duque ordenou que ele comparecesse. Klein fica surpreso ao ouvir isso e, enquanto se pergunta o porquê, Aaron pergunta se ela pode pegar o biscoito dele. Klein deixa ela pegar, mas quando Berkman tenta lembrar Aaron de sua posição, Klein diz a ele para não ser tão duro com ela, já que ela adora tanto biscoitos. Vendo que Klein não se importa, Berkman decide não ser tão arrogante. Klein então pergunta a Berkman por que o Duque quer que ele compareça ao evento, já que é a primeira vez que Klein é convidado, e Berkman explica que é porque as famílias da linhagem secundária vieram visitar. As linhagens secundárias consistem em parentes que não fazem parte da linhagem direta, e Klein sabe que eles não estão ali para nada de bom porque estão cheios de um bando de sanguessugas irritantes. Enquanto Klein entra, todos se viram para encará-lo com olhares de desdém. Alguns até zombam dele por ser confundido com a reencarnação de Arcamund. Enquanto isso, outros o provocam na cara dele, mencionando como Klein ficou trancado em um monastério por 7 anos. Alguém até o chama de agouro e avisa seu irmão para tomar cuidado, senão Klein pode jogar uma maldição nele. Klein observa os dois rapazes, que por acaso são seus primos maternos, e nota outro grupo distante de parentes se empanturrando como porcos. Nesse momento, Klein percebe uma garota em um canto olhando fixamente para ele. Ele se lembra de que ela é uma das primas do Oeste. Enquanto ele ainda tenta descobrir quem ela é, os primos maternos de antes o repreendem com raiva por ignorá-los. Mas Klein continua sem dar atenção a eles, deixando-os enfurecidos. Como primos maternos, eles têm até a audácia de chamar a família Rhinelland de sua, uma comparação que Klein acha risível. E o mais irritante é que ele nem se lembra dos nomes deles de tão insignificantes que são. O principal motivo pelo qual esses estranhos irritantes das linhagens secundárias estão agindo como donos do lugar é que a linhagem principal, onde Klein nasceu, está desmoronando atualmente. O simples fato de eles ousarem menosprezar Klein mostra que ninguém mais respeita a linhagem principal. Klein finalmente chega à varanda, de onde observa dois garotos lutando. O cara de cabelo roxo chamado Dalton tem dificuldade para bloquear os ataques de seu oponente, Delaine. Apesar de claramente estar passando por apuros, Dalton xinga alto, dizendo a Delaine para parar de se segurar e vir para cima de verdade. Enquanto isso, Delaine parece estar passando por tudo sem nenhum esforço ao dizer a Dalton que a luta já está decidida. No entanto, Dalton se recusa a recuar, embora o seu oponente tenha vantagem. Ao observar a luta, Klein nota que a linhagem principal da família Rhinela ainda tem uma última esperança, e essa esperança é Delaine, o meio-irmão de Klein. Delaine é o filho mais velho da família Rhinela, bem conhecido por ser um gênio inigualável. Graças ao talento de Delaine, a família Rhinela ainda desfrutava de uma reputação como uma linhagem de mestres espadachins. No entanto, Dalton, membro de uma linhagem secundária, parecia ter a intenção de arrastar essa reputação para a lama. Enquanto Klein continua a observá-los lutar, os seus olhos de repente se iluminam. Esta é a primeira vez que ele vê uma esgrima familiar em seu novo corpo. Quando Dalton avança para atacar, Delaine se esquiva rapidamente. No momento seguinte, aparece atrás de Dalton. Os olhos de Klein continuam a brilhar. E ao observar a esgrima de Delaine, Klein consegue ver claramente o jogo de pernas, o momento da investida e até mesmo o fluxo de mana. Enquanto isso, o ataque pega Dalton de surpresa, e não é nada menos que a técnica secreta da família Rhinelland, chamada de Espada Meteoro. Com um único golpe, Delaine desfere a Espada Meteoro contra Dalton, encerrando a luta sem esforço. Apontando a sua espada de madeira para Dalton, Delaine lembrou calmamente de suas palavras anteriores de que a luta já havia sido decidida desde o início. Enquanto isso, o público fica maravilhado com a técnica de espada de Delaine, e eles o elogiam por executar com confiança a técnica assinatura da família Rhinela na frente de todos. Essa demonstração de Delaine não foi apenas uma simples técnica impressionante, mas sim uma declaração para as linhagens secundárias para mostrar-lhes que a linhagem principal ainda é forte. Após observar a luta, Klein começa a esfregar os olhos, perguntando-se o que acabou de acontecer com ele. Mas antes que ele possa descobrir, Delaine o chama. Delaine cumprimenta Klein alegremente, perguntando há quanto tempo ele estava assistindo, e diz que Klein deveria ter lhe avisado que viria a demonstração. Ele afirma, sem jeito, que teria tentado lutar com Dalton com um pouco mais de afinco se soubesse que Klein estava assistindo. Klein observa em silêncio seu suposto meio-irmão e admite que Delaine é realmente impressionante. Klein também observa que Delaine tem boa aparência, excelente talento e uma ótima personalidade. Klein então pergunta a Delaine por que as famílias da linhagem secundária vieram, questionando-se se eles vieram para extorquir dinheiro da linhagem principal. Antes que Delaine possa responder,
O Duque os interrompe, elogiando Delaine por fazer um ótimo trabalho. Ele também elogia Delaine por dominar a técnica da espada meteoro da família. Falando sobre o Duque, ele é Eikel Rhinelan, o pai de Delaine e Klein, e o sétimo Duque de Rhinelan. Pelo modo como Eikel olha para Delaine e o elogia, Klein supõe que Delaine deve ser o último resquício de orgulho ao qual Eikel se apega. Nesse momento, um cavaleiro de Rhinelan chamado Dunkley também elogia Delaine pelo seu controle de mana e precisão. Dunkley declara com orgulho que nenhum cavaleiro da cidade conseguiria sequer tentar o que Delaine alcançou. Delaine tenta ser humilde, mas Eikel o lembra das palavras finais de seu ancestral, Burkle, que afirmam que um cavaleiro de Rhinelan deve ser sempre o maior do Império. Ele então diz a Delaine para gravar essas palavras no coração e usá-las como padrão de medida daqui para frente. Depois de Delaine agradecê-lo, Eikel se vira para encarar Klein, deixando-o um pouco desconfortável. Eikel então coloca a mão sobre Klein, mas não sente nenhuma mana dentro dele. Klein pede desculpas por ser medíocre, mas nota que Eikel não parece zangado com ele. Isso porque tais sentimentos são apenas para alguém com potencial. E como Klein não tem nenhum, Eikel provavelmente o considera um lixo inútil que não vale a sua força. Dunkley então implora a Eikel que poupe Klein e explica que a baixa aptidão de Klein se deve ao fato de ele ter desperdiçado seu tempo no monastério. Enquanto isso, o público começa a fofocar sobre as péssimas habilidades de Klein e até o compara ao seu meio-irmão. Eles também começam a falar mal da linhagem principal por ser incompetente e usam essa desculpa para argumentar que as linhagens secundárias deveriam assumir o controle. Enquanto todos falam mal de Klein, Eikel o conforta, dizendo-lhe que há outros caminhos a seguir além do caminho da espada. Klein, por outro lado, não se importa com os insultos, mas sim com o fato de que a família pela qual o grande Burkle lutou está acabada. Ele não conseguia aceitar que esse bando de lixos gananciosos é o mesmo pelo qual Burkle arriscou a vida naquela época. Logo depois, Delaine, Eikel e Dunkley deixam o salão, e os problemas encontram Klein imediatamente. Vendo que todos os protetores de Klein foram embora, Dalton começa a zombar de Klein por não ter aptidão para a esgrima. Enquanto Dalton continua a provocá-lo, Klein se vira para esculhambá-lo por ser um mulherengo nos bastidores. Isso enfurece Dalton, e ele se pergunta como Klein sabe disso, já que ele tem feito isso silenciosamente nos bastidores. Aparentemente, Dalton estava subornando as garotas para manter tudo em segredo, mas Klein de alguma forma descobriu tudo. Dalton tenta atacá-lo, mas Klein o derruba sem esforço, mandando-o de cara no chão. Klein então se vira, ignorando Dalton como um lixo de beira de estrada, e o acusa de ser um mau perdedor por Delaine tê-lo derrotado. No entanto, isso só enfurece Dalton ainda mais. Então ele insulta a mãe de Klein, chamando Klein de pirralho ilegítimo. Irritado, Klein se vira, exalando intenção assassina enquanto olha para Dalton, que fica aterrorizado com a expressão no rosto de Klein. No entanto, Klein só estava lançando um olhar mortal para Dalton por causa do desrespeito flagrante, e não porque Dalton insultou a mãe que ele nunca havia conhecido. Klein está irritado por os descendentes de Burkle terem caído ao ponto de que lixos insignificantes possam implicar com eles. Ele não conseguia entender por que a família do herói que o matou tinha caído a esse ponto. Felizmente, antes que a raiva de Klein saia do controle, Dunkley intervém, avisando Dalton para recuar. Ainda espumando de raiva, Dalton decide ir embora, mas não antes de chamar Klein de covarde por usar um cavaleiro para intimidá-lo. Ele então sai furioso como um galo irritado, enquanto Klein e Dunkley observam em silêncio. Depois que ele sai, Klein pede a Dunkley uma espada extra. E mais tarde naquela noite, Dunkley entrega a espada a ele. Ele se pergunta por que Klein precisa de uma espada a uma hora tão tardia, mas Klein ignora a pergunta enquanto balança a espada, imitando os movimentos de Delaine mais cedo. Dunkley deduz que deve ser a espada meteoro e Klein confirma, e logo depois diz a Dunkley para ir na frente sem ele. Dunkley concorda, mas não antes de aconselhar Klein a ter cuidado ao brincar com uma espada. Enquanto se prepara para sair, Dunkley raciocina que Klein deve estar fazendo isso porque tem arrependimentos por não ter aprendido esgrima. Ele acredita que é tarde demais para Klein compreender qualquer coisa, já que não tem mana, e aqueles que não conseguem usar mana nunca podem se tornar cavaleiros. Além disso, a espada meteoro é uma arte secreta, e ninguém a ensinou oficialmente a Klein. Então, mesmo que Klein conseguisse replicar o percurso da espada, Dunkley acredita que ele não possa copiá-la. Enquanto isso, Klein concentra os seus sentidos para recordar o que viu Delaine fazer mais cedo. Por algum motivo que ele não conseguia explicar, a lembrança estava vívida em sua mente. Como se a técnica fizesse parte dele há muito tempo, Klein começa a replicar tudo sem esforço, até mesmo o fluxo de mana. Logo, a energia ao redor dele começa a estalar e chega até Dunkley, que é pego de surpresa. Dunkley se vira, perguntando-se se Klein realmente replicou a técnica. Mas antes que consiga entender, Klein realmente dispara a poderosa técnica da espada meteoro.
O golpe resultante do ataque chega a rachar uma pedra gigante, e Dunkley, que testemunhou tudo, fica sem palavras. Ainda em choque, Dunkley chama por Klein, enquanto Klein está muito satisfeito por a técnica realmente ter funcionado. Poucos dias depois, Klein é atirado em mais uma das torturas de Garrison. Tudo em nome da purificação, a cabeça de Klein foi mergulhada em um balde de água e mantida lá por alguns minutos. Eren e Garrison ficam surpresos que Klein consiga prender a respiração debaixo d'água por tanto tempo. Enquanto Klein sofre, Garrison e Eren discutem a capacidade dele de se passar por um peixe, e Garrison até decide fazer a próxima cerimônia de purificação em um aquário. Não aguentando mais, Klein grita com Garrison, dando-lhe uma bronca por estender o tempo de purificação hoje. Garrison explica que é porque sentiu uma energia estranha e sinistra vindo do quarto de Klein mais cedo. No entanto, isso apenas enfurece Klein ainda mais, pois ele não consegue acreditar que foi torturado por causa de um palpite. Bem nessa hora, Dunkley chega com um convite para Klein enviado por Dalton, que afirma querer se desculpar por seu desrespeito no campo de treinamento. Lembrando de como Dalton agiu como um louco no campo de treinamento, Klein acha que há algo suspeito nessa oferta de desculpas. Ele então lê o convite e descobre que é um concurso de caça, mas Klein acha suspeito Dalton convidá-lo tão cedo depois de agir como um cachorro raivoso mais cedo. Klein deduz que isso deve ser uma armadilha, mas ainda assim diz a Dunkley que irá honrar o convite. Ele então lança um olhar para a espada, sabendo que com suas novas habilidades de esgrima, pode ir para lá sem se preocupar em ser emboscado. Após o seu sucesso em replicar a técnica da espada meteoro, Klein a repassou em sua mente inúmeras vezes nos últimos dias. Graças a isso, ele percebeu que pode imitar perfeitamente qualquer técnica que tenha visto apenas uma vez. No entanto, Klein não consegue entender como passou a ter essa habilidade. Enquanto isso, Dunkley observa Klein em silêncio por um tempo antes de concordar em preparar a carruagem para irem ao concurso de caça. Garrison também se oferece para ir junto, mas Klein recusa imediatamente, suspeitando que Garrison possa estar armando algum esquema para torturá-lo. Porém, Garrison se recusa a ceder e afirma que está com um mau pressentimento sobre hoje. Pouco depois, eles seguem para a propriedade de Dalton, mas Eren adormece na perna de Garrison logo após a partida. Klein está ocupado dando uma bronca em Garrison por ele ter vindo junto, mas Garrison ignora as suas reclamações e lhe dá um travesseiro para maior conforto. No entanto, Klein recusa, dizendo a Garrison que a viagem pela floresta ocidental é turbulenta. Klein também avisa Garrison que ele se sentirá melhor depois de dormir um pouco. Garrison fica emocionado por Klein ser tão atencioso, mas Klein de repente destrói a sua esperança, dizendo que, na verdade, o travesseiro deveria ser dado a Eren. Depois de destruir Garrison emocionalmente, Klein olha para a janela da carruagem e nota que a floresta realmente mudou muito. Na sua época como Archimonde, este mesmo lugar era coberto por neve e cadáveres. Porém, 200 anos depois, aquele campo de cadáveres congelados se tornou uma floresta exuberante. Klein deduz que toda essa mudança deve ser obra de Burkley. Alguns instantes depois, Dunkley informa a Klein que eles chegaram à propriedade Convel, o lar de Dalton. Assim que sai da carruagem, Klein se depara com um castelo magnífico, 100 vezes mais luxuoso até mesmo que a propriedade Rhinellan. Para piorar a situação, os convidados ainda desfrutavam de um banquete luxuoso para um mero concurso de caça de jovens adultos. Enquanto Klein ainda está examinando o local, Dalton chega segurando uma matilha de cães grandes e pergunta o que Klein está olhando tão fixamente. Ele então se gaba da propriedade, deixando Klein saber com orgulho que ela foi construída com o dinheiro que eles extorquiram da linhagem principal da família Rhinellan. Enquanto Dalton está ocupado falando demais, Klein percebe que os cães sob os cuidados dele estão gravemente desnutridos. Farto de toda aquela exibição de vaidade, Klein pergunta por que o concurso de caça de repente se tornou um evento social. Sentindo a crescente impaciência de Klein, Dalton finalmente decide começar a suposta caçada. Com um sorriso presunçoso, ele solta os cães, enviando-os em disparada para a floresta. Segundo Dalton, iscas foram espalhadas pela floresta, dando aos animais um cheiro para rastrear. Ele então revela que os cães foram deliberadamente esfomeados, alegando que a fome deles aguça o seu olfato muito além do de qualquer humano. Assim que eles captarem o cheiro e começarem a perseguir a isca, ele explica, a verdadeira caçada começa. Sem aviso, Dalton puxa o seu arco e, antes que os cães possam ir longe, ele dispara várias flechas, abatendo sem esforço alguns deles. Satisfeito consigo mesmo, ele se gaba dos abates, apresentando-os como um exemplo de como deve ser uma caçada bem-sucedida. Naquele momento, Eren, que estivera dormindo na carruagem, aproxima-se esfregando os olhos, ainda grogue do cochilo. Dalton a para no meio do caminho e dá tapinhas em sua cabeça, chamando-a de empregada de estimação de Klein. Ele até comenta que não sabe por que Klein carrega consigo um peso morto tão minúsculo.
Bem quando ele está prestes a se tornar ainda mais atrevido, Klein agarra o pulso de Dalton e o torce, avisando para ele recuar. Klein encara Dalton, ameaçando quebrar a sua mão, e depois de torcê-la por um tempo, ele solta. Furioso, Dalton esbarra em Klein, mandando que ele pare de se fazer de durão. Ele então sobe em um cavalo e, com malícia, convida Klein a segui-lo para a caçada. Sem hesitar, Klein também monta em outro cavalo e diz a Dunkley para ficar para trás com Eren. Dunkley avisa que é perigoso para ele ir sozinho e se oferece para segui-lo, apenas para o caso de problemas. No entanto, Klein recusa e diz a Dunkley para ficar para trás e monitorar Garrison. Ele explica que, se Garrison desaparecer de repente, isso significa que algo deu errado. Klein então entrega a Dunkley um pergaminho mágico, dizendo-lhe para rasgá-lo imediatamente quando Garrison desaparecer. Klein explica que assim que o pergaminho for rasgado, o brasão vinculado aparecerá nas costas da sua mão. Depois de passar as instruções, Klein parte a cavalo antes que Dunkley possa protestar, enquanto Garrison observa tudo em silêncio de longe. Pouco depois, Klein chega a uma clareira na floresta, ainda tentando encontrar Dalton. Justo quando ele está prestes a continuar a busca, Dalton o chama, como se estivesse esperando por este momento há muito tempo. Dalton está cercado por cadáveres de cães enquanto lambe perversamente a sua espada, como um predador que acaba de encontrar a sua presa definitiva. Klein então desce do cavalo e, com uma expressão de nojo no rosto, questiona o que Dalton quer dizer com aquilo. O nojo de Klein aumenta quando ele examina os arredores e vê que Dalton eliminou todos os cães. Dalton então avisa Klein que estava esperando pelo grande finale da caçada. Apontando a sua espada para frente, Dalton declara que Klein é a última presa e jura matá-lo. Porém, Klein não se abala com o discurso de um louco prestes a encontrar o seu fim. Mas, como todo vilão que fala demais, Dalton começa a explicar como ele planeja derrubar Klein e apresentar a sua cabeça a Delaine só para mostrar que a família Rhinellan é um lixo. Enquanto Dalton continua a tagarelar o seu monólogo de vilão, ele ergue a mão direita, sinalizando para os capangas que preparou para esse exato momento. Quando os mercenários se aproximam, Dalton ainda está em seu precioso monólogo de vilão, falando sobre como é hora do ducado passar para o ramo colateral. Em pouco tempo, um bando de arqueiros mira em Klein, preparando-se para fazer alguns buracos nele, mas Klein permanece calmo, como se estivesse olhando para formiguinhas irritantes. Durante todo esse tempo, o interminável discurso de vilão continua, com Dalton dizendo animadamente a Klein que, até amanhã, a cidade inteira estará repleta de notícias do espadachim caído da família Rhinellan que acabou virando esterco. Depois de ouvir todo aquele lixo, Klein fica furioso enquanto a sua mente vagueia até Burkley e em como ele lutou para que esse suposto lixo tivesse um futuro pacífico. Klein então zomba do pobre legado de Burkley e logo começa a rir incontrolavelmente, como se estivesse possuído. Dalton encara Klein em confusão, sem saber dizer se ele perdeu completamente o juízo ou se é simplesmente tolo demais para compreender a situação em que se encontra. No entanto, nesse exato momento, a presa se torna o predador quando Klein de repente encarna o seu antigo eu, olhando para Dalton com um olhar frio e aterrorizante. Esse olhar frio e aterrorizante nos olhos de Klein causa um calafrio no ar, fazendo Dalton tremer de medo. Com frieza na voz, Klein começa o seu próprio monólogo de vilão, mas o dele vai direto ao ponto e causa um arrepio na espinha dos seus ouvintes. Klein diz a Dalton que a família Rhinellan foi construída com o preço da sua morte, mas ainda assim uma praga ousa zombar disso. De repente, a atmosfera ao redor deles começa a escurecer em um tom vermelho, deixando Dalton em dúvida se aquilo é magia. Porém, ele se lembra de que Klein não tem mana, então não há como ele realizar essa cena. À medida que a energia ao redor de Klein se condensa, ele avisa Dalton que não se trata de magia, mas de energia demoníaca. Logo, a energia demoníaca começa a girar ao redor de Klein, provocando fortes rajadas de vento que quase varrem Dalton e seus capangas. Com a intensificação da aura sombria, as palavras anteriores de Klein finalmente fazem sentido, e Dalton se lembra vagamente de ter ouvido algo sobre energia demoníaca. Infelizmente, Klein não tem a menor intenção de parar tão cedo. E com uma voz calma e de comando, ele começa a entoar um antigo encantamento demoníaco, invocando antigas almas enterradas. Invocando seu nome, ele ordena que festejem e devorem, enquanto invoca um bando de esqueletos mortos-vivos. Um dos caras que estava prestes a ser liquidado fica horrorizado com a visão à sua frente, e um pensamento arrepiante se insinua em sua mente enquanto ele se pergunta se Klein poderia ser de fato Archimonde. Em pouco tempo, Klein se vê cercado por uma legião de esqueletos gritando, enquanto ele continua o cântico, dizendo-lhes para devorarem até que o seu ressentimento seja saciado. Após invocar a sua pequena liga de mortos-vivos, Klein começa a sentir aquela sensação familiar que achava que há muito havia esquecido. 200 anos depois, aquela sensação de estar em um campo de cadáveres agora parecia algo de um passado distante.
No entanto, Klein ainda conseguia sentir essa sensação ecoando infinitamente através da escuridão e das vozes dos mortos chamando por ele. Com essa sensação familiar varrendo seu corpo, Klein a abraça totalmente. Enquanto isso, o capanga que agora havia reconhecido a monstruosidade à sua frente, chama Klein ceticamente de Archimonde. Klein responde com perversidade, dizendo que costumava ser chamado por esse nome. No entanto, alguns dos outros mercenários ainda duvidam, já que a história sobre Klein ser Arcamund não passava de um boato. Porém, ao verem os esqueletos assustadores à sua frente, eles não conseguem deixar de suspeitar que os boatos podem mesmo ser verdadeiros. Enquanto isso, Dalton observa toda a cena se desenrolar em silêncio, como se seu cérebro precisasse de um tempo extra para processar o que estava vendo. Após uma longa e constrangedora pausa, alguns dos mercenários caem na gargalhadas, zombando dos esqueletos grotescos por suas cabeças em formato de balde. Alguns até ridicularizam Klein, questionando por que ele se deu ao trabalho de invocar um lixo de nível tão baixo. Klein mal pode acreditar no que houve, pois aqueles eram alguns dos mesmos esqueletos que ele usou para quase colocar um continente inteiro de joelhos, e agora estavam sendo descartados como um lixo inútil. Dalton, finalmente saindo de seu torpor, junta-se à zombaria e, com um sorriso presunçoso, gaba-se de já ter esmagado centenas de esqueletos como aqueles durante missões. No entanto, um cara ainda consegue notar algo um pouco estranho nos esqueletos de Klein, mas Dalton diz confiantemente a seus homens para pegarem um osso dos esqueletos como lembrança. Os mercenários acham isso divertido e decidem seguir seu conselho. Dalton então ordena aos arqueiros que derrubem os esqueletos que bloqueiam o caminho, enquanto os outros mercenários avançam. Ele então ordena que os arqueiros se preparem e, em seguida, manda que atirem. Os arqueiros disparam centenas de flechas contra Klein e seu exército de mortos-vivos. Mas, à medida que as flechas se aproximam, Klein permanece calmo, como se fossem apenas penas insignificantes voando em sua direção. As flechas finalmente atingem o lado de Klein, e Dalton fica animado para ver os restos mortais e ensanguentados dele, mas a visão à sua frente o deixa atônito. Quando a poeira baixa, ele percebe que os esqueletos têm escudos impenetráveis, usando-os para formar uma barreira de proteção para Klein. Satisfeito com o efeito, Klein zomba do fato de que ninguém reconhece seus esqueletos especiais depois de 200 anos. Enquanto isso, os mercenários começam a se sentir apreensivos, porque os esqueletos de Klein não tinham aquele escudo alguns momentos atrás. Klein então avisa que seus lacaios não são aqueles típicos esqueletos fracos. Quando os mercenários exigem saber o que são, Klein simplesmente diz que seus esqueletos são diferentes. Mas apenas essas palavras já são o suficiente para fazer os mercenários tremerem. Enquanto Klein se prepara para mostrar do que é capaz, ele diz silenciosamente a Burkle para observar de perto, enquanto se deleita com a ideia de que finalmente dará uma lição nos desgraçados que zombaram e insultaram o futuro que Burkle lutou tanto para proteger. Ao ordenar que os esqueletos se preparem para o ataque, Klein mal pode esperar para esmagar esses chamados mais jovens, as mesmas pessoas pelas quais ele foi morto. E com esse pensamento em mente, ele dá a ordem para atacar. Para o choque de todos, os esqueletos avançam a uma velocidade incrível. Vendo-os correr pelo campo de batalha, Dalton só consegue se perguntar como diabos esqueletos são capazes de correr tão rápido. Ele então ordena com confiança aos seus homens que mantenham suas posições em vez de entrar em pânico, já que seus oponentes não passam de esqueletos. No entanto, no momento seguinte, as palavras de Dalton provam ser falsas, à medida que os mesmos esqueletos começam a despedaçar seus homens impiedosamente. Com partes de corpos sendo decepadas e sangue respingando por todos os lados, Dalton começa a entrar em pânico. Sua formação já não existia mais, e ninguém mais dava ouvidos a ele. Infelizmente, isso era apenas o começo, pois Klein ordena que sua segunda unidade de besteiros certe os inimigos e mire nos alvos. Os mercenários restantes imediatamente olham para cima quando ouvem um barulho de estalo e, naquele exato momento, suas vidas passam diante de seus olhos. Enquanto eles ainda estão atordoados, Klein ordena que a unidade de besteiros se prepare para atirar. Nesse momento, os mercenários avisam aos outros sobre os ataques iminentes. Mas, bem na hora em que iam mandar que corressem, Klein ordena que a unidade atire. Logo, uma chuva de flechas desaba sobre o lado de Dalton, eliminando um monte deles de uma só vez. Enquanto isso, Dalton ainda está no meio do campo de batalha, tremendo como um cachorrinho molhado com frio. Ele rapidamente vasculha a área e percebe que está perdendo feio, e que os esqueletos de Klein não são do tipo barato da Taimu. Sabendo que é apenas uma questão de minutos até sua gangue ser exterminada, Dalton decide fazer uma última e desesperada tentativa. Ele ordena que sua equipe restante pare de recarregar as bestas e mude para o combate corpo a corpo. Após confirmar que o ouviram da primeira vez, Dalton se prepara para liderar pelo exemplo e avança confiante para a batalha.
Com um único golpe, ele corta a cabeça de um dos esqueletos e começa a comemorar cedo demais, dizendo animadamente à sua equipe para mirar na cabeça. Porém, antes que possa terminar a frase, o esqueleto sem cabeça quase arranca a de Dalton. Felizmente, Dalton consegue se esquivar do ataque, após o qual tenta entender como o esqueleto ainda está ativo sem a cabeça. Klein se diverte ao zombar do conhecimento de Dalton sobre como os mortos-vivos supostamente morrem quando perdem a cabeça. Klein então o lembra mais uma vez de que seus esqueletos são diferentes daquele lixo de sempre. Para provar isso, o esqueleto sem cabeça logo localiza sua cabeça e, no momento em que a coloca de volta, ela se prende novamente. Essa habilidade chocante é a principal razão pela qual, como Arcamund, Klein quase conseguiu engolir o continente. Enquanto isso, Dalton está atônito com o fato de um esqueleto realmente conseguir reconectar a própria cabeça. O que ele não sabe é que esses seres invocados pela energia demoníaca não morrem facilmente, e cada um deles obedece a ordens e utiliza formações táticas. Agora, os mercenários que antes os menosprezavam estavam começando a entrar em pânico, pois o que eles haviam matado claramente se recusava a continuar morto. Klein sabe que está pegando leve com eles porque, com esse corpo fraco, ele só consegue invocar 11. Mas, como todos já descansaram, Klein declara que é hora de continuar de onde pararam. Enquanto os gritos deles ecoam nas profundezas da floresta, tudo está em paz de volta à propriedade Convel. Aaron estava ouvindo histórias engraçadas sobre Klein de Garrison, e ele estava feliz em contá-las. Observando Aaron, animada para ouvir sobre Klein, Garrison deduz que ela deve gostar muito dele. Aaron diz a Garrison que sim e explica que é porque Klein é tão incrível e gentil. Porém, o cara que ela chama de gentil está ocupado fazendo as pessoas gritarem e tremerem enquanto mantém uma expressão inabalável. Aaron também diz que Klein é doce e compartilha seus biscoitos com ela, pois é a pessoa mais afetuosa do mundo. No entanto, a pessoa mais afetuosa é vista esmagando friamente tudo em seu caminho. Enquanto isso, de volta ao campo de batalha, Dalton está lutando para sobreviver. E não importa quantas vezes ele corte a cabeça dos esqueletos, eles de alguma forma conseguem continuar se regenerando. Dalton finalmente usa a cabeça e começa a se perguntar como impedi-los de se regenerar. E bem nesse momento, seus olhos se fixam em Klein, a origem de tudo. Dalton conclui que pode acabar com esse pesadelo eliminando Klein. Então, de sua posição, Dalton salta rapidamente para frente na esperança de atingir Klein. Mas quem diabos grita o nome de alguém durante um ataque surpresa? Enquanto o vilão burro salta gritando sem nenhum motivo útil, ele declara com orgulho que está prestes a acabar com os joguinhos de cadáveres de Klein. E, após uma breve declaração de vilão, Dalton se prepara para desferir um golpe em Klein. Mas Klein não se abala e ativa a habilidade ocular especial. À medida que a energia ao seu redor começa a estalar, Klein saca uma espada e começa a recordar os movimentos de espada de Deline. Com o poder de seu olho especial, Klein consegue replicar qualquer técnica que tenha visto uma vez apenas ao recordá-la. Dalton fica em choque ao se dar conta de que Klein está prestes a usar a mesma técnica de Deline. Infelizmente, assim como não conseguiu bloquear o golpe de Deline, Dalton também foi incapaz de enfrentar a espada meteoro de Klein. Com um único golpe, a espada de Klein corta Dalton, deixando-o atordoado por um instante. Enquanto o ferimento fatal apaga a vida de Dalton, Klein diz para ele não esperar uma morte pacífica e declara que o julgamento de Dalton começa agora. Após eliminar Dalton, Klein revela que a teoria de Dalton sobre eliminar o invocador para fazer as criações do necromante perderem seu poder estava certa. Afinal, como Arcamund, Klein foi derrotado porque não conseguiu superar essa fraqueza. Mas, por uma ironia do destino, Klein agora pode proteger esse mesmo poder graças à habilidade da família Rinella. Basicamente, Klein ficou mais forte por causa do sangue de seu inimigo, Burkle. Olhando para Dalton que estava desaparecendo, Klein se decide a mudar as coisas agora que renasceu nesta nova vida. Dalton ouve isso, mas no momento em que está prestes a questionar Klein, dá seu último suspiro. Klein, por outro lado, fortalece sua determinação em ajudar Burkle a reconstruir a arruinada casa de Rinella. Logo em seguida, Dalton acorda em um lugar completamente escuro, incapaz de entender onde está ou de ver qualquer coisa. Ele tenta se mover, mas percebe que foi amarrado firmemente a uma cadeira, incapaz de se mexer por mais que se debata. Segundos depois, Klein aparece parecendo a mesma pessoa de sua vida passada e diz a Dalton que este é o lugar onde as almas chegam além do mundo dos vivos. Ele então se apresenta como Arcamund, explicando que foi ele quem criou essa zona na vida após a morte. Enquanto Dalton tenta encontrar algum sentido naquilo, Klein lê as acusações de Dalton como um juiz do inferno. Ele revela que, enquanto Dalton estava vivo, ele matou cães de fome e os torturou. Dalton também cometia abusos frequentemente em nome da caça, e Klein se lembra da alegria no rosto de Dalton ao cometer essas atrocidades.
Enquanto isso, Dalton ainda está confuso sobre sua situação e esbraveja para Klein se explicar em vez de falar bobagem. Ele está prestes a ameaçar Klein quando para de repente no meio da frase, ao se lembrar de ter sido dilacerado alguns minutos atrás, mas agora está perfeitamente bem. Vendo a confusão no rosto de Dalton, Klein avisa a ele que ele já está morto. Klein explica que o propósito dessa vida após a morte é devolver o karma de alguém, e Dalton só está ali para receber o karma de sua vida. Dalton protesta, recusando-se a aceitar que está morto, então diz a Klein para parar com as brincadeiras e simplesmente deixá-lo ir. Infelizmente, Klein não se importa se Dalton acredita nele ou não, desde que ele pague por seus pecados. Com energia demoníaca, Klein invoca as almas dos cães mortos, que rosnam com raiva para Dalton enquanto ele treme. Conforme os cães continuam rosnando ferozmente mais alto, Klein manda Dalton ouvir os gritos das vidas que ele tirou. Os cães são imediatamente soltos contra ele, e Klein lembra Dalton de que esse é o inferno que ele construiu para si mesmo. Os cães saltam imediatamente sobre Dalton, que grita impotente, implorando e chorando. De volta ao mundo real, lágrimas também escorrem dos olhos mortos de Dalton, mesmo ele sendo apenas um cadáver. Klein observa em silêncio por um momento antes de voltar sua atenção para o exército de mortos-vivos que o ajudou a alcançar essa vitória. Como eles atenderam ao seu chamado, ele decide retribuir o favor por tê-lo ajudado. Klein passa a mão no ar para libertar os mortos-vivos, e como recompensa por sua ajuda, ele quebra a maldição que os prendia e lhes concede liberdade. Após libertá-los da maldição, os esqueletos começam a se dissipar até desaparecerem completamente sem deixar rastro. Observando a poeira sumir, Klein se sente um pouco perdido, pois não consegue entender por que está vivo. Como a morte é quando os ossos se desfazem e se espalham com o vento, Klein não conseguia entender o propósito da sua reencarnação. Klein está tendo uma crise existencial quando uma figura encapuzada aparece de repente, chamando Klein de necromante e referindo-se a ele por seu verdadeiro título como o segundo filho de Himenon. Klein imagina que o convidado indesejado deve ter observado tudo das sombras, então ele calmamente pede ao homem encapuzado que revele a sua identidade. O estranho se recusa e, em vez disso, começa a despejar energia demoníaca nos cadáveres espalhados pelo chão. Com um sorriso presunçoso, ele declara que Klein nunca viverá o suficiente para descobrir quem ele é. Enquanto Klein observa, a energia demoníaca se infiltra nos corpos e um por um, os cadáveres são reanimados e se erguem como mortos-vivos. Klein reconhece rapidamente que o homem está usando magia de retorno de alma para controlar os mortos, o que significa que ele é um necromante. O homem encapuzado então comenta que, embora Dalton tenha falhado, os cadáveres ainda devem ser úteis. Depois de dizer isso, ele solta a risada típica de todo vilão fraco e descartável. De volta à propriedade com Vel, Dunkley está preocupado com Klein quando Eri se aproxima para contar todas as histórias que ouviu de Garrison. Mas Dunkley não está com humor para a conversa fiada, pois continua pensando em Klein enquanto encara o pergaminho mágico. Ele se pergunta por que Klein pegaria um pergaminho mágico de emergência, e o que mais o preocupa é que já se passaram 3 horas desde que Klein entrou na floresta, e ainda não há notícias dele. Dunkley acha isso suspeito, e a situação toda já estava lhe dando um mau pressentimento. Incapaz de ficar parado, Dunkley se prepara para sair em busca de Klein, mas alguns capangas tentam impedi-lo. Eles o lembram de que abandonar seu posto pode causar problemas e que a competição de caça ainda está em andamento, então ele deve esperar um pouco mais. Enquanto Dunkley observa os capangas em silêncio, ele nota que eles usam o brasão da família Convel em seus uniformes, fazendo perceber que são lacaios do Dalton. Isso imediatamente aciona todos os alarmes na mente de Dunkley, então ele decide intimidá-los, lembrando-os de sua posição como comandante dos cavaleiros da linhagem principal. Ele também ameaça dar-lhes uma lição se continuarem bloqueando seu caminho e, com um olhar aterrorizante, os capangas congelam no lugar, morrendo de medo. Alguns minutos depois, Eren chama Dunkley perguntando se há algo errado, mas Dunkley apenas avisa que está saindo para procurar Klein. Ele então diz a Eren para voltar para a propriedade da família com Garrison, mas Eren revela que Garrison já partiu. Dunkley fica surpreso ao ouvir isso e se pergunta quando Garrison escapuliu. Eren então diz a Dunkley que o padre estava com uma expressão séria no rosto antes de sair. Dunkley imediatamente se lembra de que Klein lhe disse para rasgar o pergaminho mágico se o padre desaparecesse de repente. Dunkley monta apressadamente em seu cavalo, notando que o desaparecimento de Klein não foi uma coincidência. Ele então rasga o pergaminho mágico com os dentes, temendo que algo esteja definitivamente acontecendo com Klein, e Dunkley parte rapidamente. De volta à floresta, Klein e o necromante ainda estão se encarando, mas Klein está mais preocupado com o fato de que a última luta já esgotou toda a sua energia demoníaca, então ele não pode usar necromancia. Olhando para a situação louca à sua frente, Klein nota que seu corpo não aguentará muito tempo em outra luta. Enquanto isso,
Assim que o necromante ordena que seus servos ataquem e eliminem Klein, o morto-vivo mais lento da história dos zumbis avança em direção a Klein rosnando. Apesar de estar em desvantagem, Klein permanece inabalável enquanto provoca o necromante por tentar eliminá-lo usando uma habilidade de magia de retorno de alma tão medíocre. Nesse momento, as costas da mão de Klein começam a brilhar, sinalizando que o pergaminho mágico foi rasgado. Os mortos-vivos logo se aproximam, rosnando e erguendo suas armas para atacá-lo. Mas, com um sorriso travesso, Klein diz ao necromante que ele está totalmente ferrado. Nesse momento, uma luz roxa irrompe do brasão nas costas da mão de Klein, enquanto o necromante fica completamente confuso sobre o que Klein quer dizer. Antes mesmo que ele possa descobrir o que está acontecendo, uma luz dourada brilhante aparece quando Garrison salta na frente de Klein, eliminando alguns dos zumbis com luz sagrada. Garrison então começa a entoar feitiços sagrados enquanto purifica os mortos-vivos em seu caminho com a luz sagrada. Depois de derrotá-los, Garrison pede a Klein que relaxe. Ao mesmo tempo, o necromante ainda está paralisado em choque com o que acabou de presenciar. Olhando para Garrison, o necromante o reconhece imediatamente como o famoso agente sagrado. Enquanto isso, Garrison se ergue com confiança rodeado por uma luz dourada brilhante, confortando Klein para que fique tranquilo, já que é uma potência como ele está ali. Falando sobre Garrison ser chamado de agente, existem 3 armas humanas que cumprem as ordens do Papa com obediência absoluta. Esses 3 são os trunfos mais fortes da Igreja e os únicos capazes de empunhar a relíquia sagrada deixada por Saint Gaul. Disse que cada um desses agentes possui o poder de uma fortaleza inteira e, entre eles, o que ostenta a maior força bruta não é outro senão Garrison. Conforme mais mortos-vivos continuam atacando, Garrison os esmaga sem esforço com o punho enquanto entoa uma oração para purificá-los. Garrison passa pela horda com facilidade, arrancando algumas cabeças sem suar a camisa, deixando claro que esse cara precisava estar em um remake de The Walking Dead. Enquanto Garrison executa o que ele chama de julgamento, o principal pecador que iniciou toda a saga em primeiro lugar assiste em choque. Ele começa a questionar cada decisão que o trouxe até ali e parece entender por que um agente da igreja estaria envolvido nessa simples confusão. O cara fica ainda mais chocado com o poder insano de Garrison, então ele decide fugir, sabendo que mexeu com um cara errado. Enquanto Garrison segue em sua direção para purificar a fonte, o cara mascarado tenta fugir, já que enfrentar um monstro não fazia parte do trabalho para o qual ele foi pago. Infelizmente, antes que possa dar alguns passos, ele é erguido do chão como lixo quando Garrison o agarra pela cabeça. Enquanto se debate no ar, a máscara do cara cai e ele tenta implorar pela sua vida patética, mas Garrison começa a esmagar todos os ossos do rosto do cara como pudim. Enquanto o cara mascarado luta para respirar, Garrison ignora todos os seus protestos e decide terminar sua oração. Antes da oração terminar, os olhos do cara já estão quase saltando das órbitas. E assim que Garrison termina de recitar a oração, ele esmaga a cabeça do cara sem esforço. Seu globo ocular até chegar aos pés de Klein. Quando Garrison termina, ele chama a Klein, que está muito inquieto depois de testemunhar a força aterrorizante de Garrison. Garrison mal deu um passo e apenas avançou. Ainda assim, pela pura pressão de sua aura, mais de 20 cadáveres foram despedaçados no local. Klein fica apreensivo enquanto Garrison se aproxima dele com as mãos ensanguentadas. E enquanto o sangue pinga no cabelo de Klein, ele fica apavorado, pensando que é o próximo repolho a ser triturado. Garrison então diz que correu para lá depois de sentir um traço de necromancia vindo da floresta. Ele dá um sorriso sinistro, dizendo a Klein que parece haver algo que ele não consegue entender muito bem. Garrison então coloca a mão no ombro de Klein, dizendo que a energia demoníaca que sentiu antes é diferente da que está no cara mascarado. Naquele exato momento, o coração de Klein dispara e, vendo a expressão no rosto de Garrison, Klein tem certeza de que o padre está pronto para apagá-lo ali mesmo se ele der um deslize. Felizmente, Dunkley chega bem a tempo, perguntando se Klein está bem. Quando Klein se vira para ver Dunkley, ele nunca se sentiu tão aliviado ao ver outra pessoa em sua curta vida. Enquanto o alívio toma conta de seu corpo, Klein começa a se sentir tonto e adivinha que deve ser porque usar a necromancia foi demais para seu corpo fraco. Klein então desaba no chão, fazendo Dunkley entrar em pânico enquanto corre para o lado de Klein para ver como ele está. Como uma mãe preocupada, Dunkley pergunta freneticamente o que aconteceu com Klein e por que ele está coberto de sangue, embora o sangue seja apenas de algumas gotas da mão de Garrison. Klein ignora 1 milhão de perguntas e diz a Dunkley para parar de gritar em seus ouvidos e apenas segurá-lo, porque suas pernas estão prestes a ceder. Dunkley então pergunta a ele sobre Dalton, e Klein simplesmente responde que o eliminou porque Dalton tentou matá-lo primeiro. Alguns dias depois, o pai de Dalton, Delkin, o conde da família Convel, convoca uma reunião para exigir justiça pelo seu filho morto. Ele se recusa a aceitar que Dalton tentou assassinar Klein e argumenta que seu filho era um cavaleiro com honra e lealdade.
Delkin diz furiosamente ao Ginelan para não incriminarem Dalton por assassinato e exige que eles procurem o verdadeiro culpado em vez disso. Mas Eichel apresenta provas da investigação sobre o incidente, mostrando que Klein não mudou sua história mesmo após um intenso interrogatório. Eichel também apresenta um registro de cerca de 20 mercenários sendo enviados da propriedade Convel ao mesmo tempo em que Dalton e Klein desapareceram. A partir dessas evidências, Eichel acredita que Dalton estava de fato tramando algo sombrio contra Klein. Essa evidência condenatória pega Delkin desprevenido, deixando-o incapaz de argumentar ainda mais. Ele amaldiçoou os mercenários baixinho por deixarem provas depois que ele lhes disse para serem extremamente cuidadosos. Vendo que foi encurralado, Delkin decide mudar de assunto argumentando que todo o incidente não faz sentido, especialmente a parte sobre Klein eliminar Dalton. Como Dalton já era habilidoso o suficiente para se juntar aos cavaleiros, Delkin se recusa a acreditar que Klein, que nunca empunhou uma espada, poderia derrotá-lo. O ponto de Delkin faz sentido para o conselho, já que eles se lembram de ver Klein na demonstração de esgrima, e até ouviram Eichel dizer que Klein não tem mana. O conselho começa a questionar como um garoto sem mana poderia ter matado um espadachim habilidoso, e isso se encaixa perfeitamente no plano de Delkin. Apesar de Dalton não ter conseguido eliminar Klein, Delkin planeja enterrar esse segredo, temendo também se juntar aos seus ancestrais se for revelado que tentaram assassinar um descendente direto. Para sair ileso dessa, Delkin decide mudar de tática novamente atacando a mãe de Klein. Ele lembra ao conselho que a mãe de Klein, Claire, foi cercada por boatos estranhos até sua morte, e Klein também alegava ser Arcamun quando era jovem. Delkin argumenta que não podem aceitar a palavra de Klein e incriminar Dalton como um assassino. Enfurecido, Eichel ordena que Delkin meça suas palavras, mas Delkin continua a se aproveitar desse ponto e acusa Klein de contratar alguém para eliminar Dalton. Ele então expressa nojo pelo fato de Klein ser o culpado, mas estar tentando jogar a culpa do crime em Dalton. De repente, uma voz ecoou no salão, ordenando a Delkin que parasse de inventar mentiras. Delkin se vira para ver quem ousa falar com ele dessa maneira, apenas para ver Klein entrando no salão com toda a confiança. Klein revela que esteve ouvindo toda a deliberação e não conseguia mais suportar Delkin dizendo bobagens. Ele então diz ao conselho que Dalton contratou mercenários para assassiná-lo, então ele simplesmente agiu em legítima defesa ao acabar com Dalton. Klein ainda afirma que uma figura misteriosa transformou Dalton e seus seguidores em mortos-vivos e que Garrison chegou bem a tempo de eliminá-los. Após ouvir o breve relato de Klein, Delkin imediatamente o acusa de mentir. Klein simplesmente sorri de canto e contra-ataca, perguntando a Delkin se sua acusação de que Klein é Arcamund é mais crível. Vendo que seu plano saiu pela culatra, Delkin imediatamente rende os dentes e se cala. No entanto, tudo isso era parte da determinação que Klein tomou após eliminar Dalton. Ele jurou restaurar com as próprias mãos a família Hinelan, que foi construída sobre a sua morte. O Klein recusa-se a deixar que o legado de Burkle seja manchado por estes sanguessugas que se dizem descendentes, e o início do plano do Klein é colocar os ramos colaterais no seu devido lugar. Pouco depois, alguém bate à porta, e a rapariga bonita que esteve na última reunião entra, pedindo desculpa pelo atraso. Ela é imediatamente anunciada à porta como Laia Poleweaver, comandante dos Cavaleiros da Lança Sagrada Azul. O Klein pergunta se o que ela estará ali a fazer e recorda-se de que a Laia também esteve na demonstração de esgrima. O Delkin diz então a Laia que ela não deveria estar ali, já que o assunto não tem nada a ver com a família Poleweaver, mas o Eichel revela que foi ele quem a convidou para participar no encontro. Como o Dalton já tinha participado em missões sob as ordens dos seus cavaleiros, o Eichel acredita que ela tem todo o direito de estar presente nesta reunião. Assim que a Laia tira o casaco, o seu olhar desvia-se para a direção do Klein, e os olhos deles encontram-se. Ela acena-lhe, perguntando se podem falar em privado. O Klein fica confuso com o convite repentino e pergunta-se por que razão a Laia quer falar a sós com ele. O Klein fica irritado quando o Eichel dá autorização a Laia para falar com ele a sós, sem sequer o consultar primeiro. Para piorar a situação, o Eichel diz-lhe para não demorar muito. Toda a situação irrita o Klein, especialmente porque ele nunca foi muito fã de cavaleiros. No entanto, depois de pensar um pouco, apercebe-se de que isto até pode jogar a seu favor. O Klein conclui que só há 3 razões para Laia querer uma conversa a sós com ele: verificação, suspeita ou algum tipo de teste. Independentemente das intenções dela, ele está preparado para o que der e vier. Com isto, ele pede licença e segue a Laia, sentindo-se como um cordeiro a ser levado para o matadouro. Ainda assim, o Klein não tem qualquer intenção de recuar e já não quer fugir dos problemas, especialmente agora que tem um objetivo claro. Na verdade, ele já decidiu usar todos à sua volta para alcançar as suas ambições, não importa quem sejam. Alguns minutos depois, os dois entram numa sala adjacente, e no momento em que a porta se fecha atrás deles, a Laia prende de repente o Klein contra a parede de uma forma bastante questionável.
Como se isso não fosse suficientemente chocante, ela pergunta-lhe imediatamente se lhe pode tocar. O Klein é apanhado completamente desprevenido, como se ser empurrado contra a parede não fosse suficientemente assustador por si só, mas o pedido bizarro da Laia deixa-o ainda mais perturbado. Por falar na Laia, ela é a filha mais velha da família Polviver, que é uma das 3 grandes casas do cais ao lado da família Rinelan, e é muito hábil com a lança. Graças a isto, foi nomeada capitã dos Cavaleiros da Lança Sagrada Azul. Devido ao seu enorme talento, ela tem uma série de recordes para o comprovar. Uma vez, ela aniquilou sozinha uma horda inteira de monstros enquanto protegia civis ao mesmo tempo. Ela parece tão durona ao ordenar ao Klein que a siga rapidamente, mas, em defesa do Klein, ele diz-lhe que está obviamente mesmo atrás dela. A Laia diz então ao Klein para não pensar que são família, pois não tem qualquer proximidade. Anteriormente, o pai do Klein tinha lhe dito que a sua tia era a segunda esposa do Duque de Polviver, o que faz da Laia sua prima. Foi o que o Klein ouviu do pai, mas parece que a Laia é filha da primeira esposa, por isso não partilham qualquer laço, o que significa que são totais desconhecidos. Nesse momento, a Laia diz ao Klein que tem algo pessoal para verificar, e é aqui que o empurra contra a parede. Aproxima-se com os seus lábios bonitos, a perguntar ao nosso rapaz se ele pode tocar. Milhares de perguntas passam pela cabeça do Klein ao ouvir isto, enquanto tenta perceber qual será o plano da Laia. O Klein tenta compreendê-la, mas ela agarra-lhe no braço para o examinar. Ela começa a pressionar o seu corpo para verificar a textura da sua pele. Ela confirma que não há uma única cicatriz ou calo nas suas mãos, e compara as mãos do Klein às de um bebê. A Laia admite que os mestres espadachins não têm calos nas mãos, mas há pelo menos áreas específicas que ficam calejadas. Depois de terminar a inspeção, ela olha o Klein diretamente nos olhos e diz-lhe que consegue ver claramente que ele nunca tocou numa espada antes, porque as suas mãos não mostram qualquer sinal de esgrima. Com isto, a Laia expressa sua confusão sobre a forma como ele conseguiu derrotar o Dalton, um cavaleiro treinado, e ainda por cima 20 mercenários. Logo a seguir, a Laia avança para a grande questão e pergunta ao Klein se ele está a esconder outro poder, mas o Klein empurra-a. O Klein solta um riso de escárnio enquanto pergunta a Laia se ela está a insinuar que ele é o Archimonde. Através da sua breve interação, o Klein já conseguiu perceber o quão perigosa a Laia é, porque não está apenas curiosa, ela está à procura de uma reação, e não de uma resposta. Com a sua postura atual, o silêncio seria uma admissão, enquanto qualquer hesitação apenas confirmaria a suspeita dela. Com isto, o Klein apercebe-se de que a única saída é ser mais agressivo e confiante do que ela. O Klein fala com confiança, perguntando a Laia qual é o problema se ele for realmente o Archimonde. Mas antes que consiga terminar a frase, a Laia ri-se dele. A Laia chama-lhe um pirralho que nunca poderia ser o Archimonde, e as palavras dela acabam por destruir o Klein emocionalmente. Ele abre a boca em choque antes de perguntar a Laia se ela acabou de lhe chamar pirralho, e a Laia confirma antes de colocar mais sal na ferida. A Laia diz-lhe explicitamente que ele é demasiado pequeno para ser o Archimonde porque as suas proporções estão todas erradas, e a sua voz, juntamente com a sua constituição, sofre de um déficit de aura. Para concluir, ela avisa o Klein de que ele não passa de um pirralho, e ainda por cima um muito pequeno. O Klein acaba por ficar sem palavras graças ao esmagador dano emocional, e baixa a cabeça de vergonha. A Laia diz ao Klein que ele não é o Archimonde e que também não sabe usar uma espada, por isso questiona-se como é que alguém tão inútil como ele foi capaz de vencer um cavaleiro. Nesse momento, a Laia diz ao Klein que ele vai dar um beijo, mas a cabeça dele está demasiado afetada para sequer entender o que ela está a dizer. Ele pergunta-lhe se ela está a tentar suborná-lo ou algo do gênero, mas a Laia sugere que voltem para dentro, porque se vão atrasar. Momentos depois, o Klein e a Laia regressam à sala do conselho e, no fundo, o Klein admite a si mesmo que é apenas o inútil segundo filho que esteve preso num mosteiro durante 7 anos. Ele compreende por que é que não vão acreditar nele se disser que matou o Dalton em legítima defesa. O Duque ainda está a perguntar a Laia sobre o que falaram, quando Klein subitamente chama a atenção de todos ao cravar a espada no chão. Assim que capta a atenção de todos, aponta a espada ao pai do Dalton, o Delkin, dizendo-lhe que gostava que resolvessem o assunto à moda do norte. O Klein choca toda a gente ao exigir um julgamento por combate, e isto faz com que toda a sala comece imediatamente a falar. Aparentemente, é uma antiga tradição judicial do norte que é usada quando uma disputa não pode ser resolvida facilmente. Basicamente, não há limites quanto às armas ou técnicas que podem ser usadas, e o resultado do duelo torna-se o veredicto final. É basicamente um caso em que os dois lados lutam até ao fim, e o vencedor é quem tem a razão. O Delkin expressa o seu choque e começa a perguntar ao Klein por que razão escolheria algo assim. Mas o Klein faz-lhe saber que tem centenas de razões para o fazer. O Klein lembra o Delkin de que,
Apesar das provas de que o seu filho tentou matá-lo primeiro, ele continuou a querer incriminá-lo. Como se não bastasse, também o insultou a ele e a sua mãe durante o processo. Mas, bem lá no fundo, o Klein sabe que não tem qualquer afeto pela mãe de quem está a falar, uma vez que a sua verdadeira identidade é o Archimonde. O Delkin começa a gaguejar, e o Klein insta-o a ser rápido na sua decisão para não deixar os nobres à espera. O Delkin olha em redor e percebe que os nobres já estão entusiasmados com a ideia de um julgamento por combate. O pai do Klein intervém, dizendo a todos que o resultado do duelo será garantidamente final. Ele declara todas as provas anteriores nulas e sem efeito, e no momento em que o Delkin ouve isto, apercebe-se de que pode usar a situação a seu favor. Ele pergunta ao Klein se ele tem a certeza da sua decisão, visto que não tem mana. E quando não obtém qualquer resposta do Klein, o Delkin menciona que gostaria de escolher um cavaleiro para lutar por ele. O Delkin já sonha com a forma como vai matar o Klein, mas o que ele não sabe é que o Klein tem o mesmo plano para ele. Assim que ambos concordam com o duelo, o Duque declara que este terá lugar dentro de 4 dias. O que eles não sabem é que o Klein não agravou a situação por acaso, pois este é apenas o início do que ele quer fazer. Ele planeia usar o Delkin como um trampolim para mostrar às outras famílias derivadas o seu plano para destruir e reconstruir a família. Mais tarde, quando Delaine ouve falar da decisão do Klein de seguir pela via do julgamento por combate, repreende-o por ter escolhido um caminho tão drástico e perigoso. Ele pergunta ao Klein se tem noção do quão perigoso isso é, e o Klein garante-lhe que está ciente dos riscos. O Klein pede ao irmão que apenas aceite as coisas como são, uma vez que o pai dele já o fez. O Delaine está tão preocupado que até sugere ser o campeão do Klein no julgamento, mas o Klein recusa. O Klein diz ao Delaine que continua a haver apenas uma razão pela qual eles mantêm o poder, embora as famílias derivadas estejam sempre a tentar derrubá-los. É por um motivo muito simples. O pai deles é o espadachim mais forte, e o Delaine é o seu sucessor. O Klein insta o irmão a olhar para o panorama geral antes de se oferecer para o substituir na luta. Ele avisa o Delaine de que isso só iria dar às famílias derivadas a oportunidade para matarem o herdeiro dos Vinelan. Bem lá no fundo, o Klein sabe que a situação deve ser dura para o irmão, mas ele sabe que não tem outra escolha senão fazê-lo para salvar a sua reputação. O Delaine diz então ao irmão o quão feliz ficou no primeiro dia em que ele nasceu, porque sempre quis ter um irmão mais novo. Apesar de terem mães diferentes, o Delaine não quis saber disso. No fim de contas, ele perdeu o irmão para o mosteiro e, logo após o seu regresso, ele está envolvido num julgamento por combate que poderá levá-lo à morte. Com lágrimas nos olhos, o Delaine agarra no Klein, e a reação dele choca o Klein até aos ossos. Antes que o Delaine consiga dizer o que lhe vai na alma, o Dunkley entra na sala para lhes dizer que o Delkin escolheu o seu campeão, Rendel, um cavaleiro excomungado do Império que provou o seu valor em batalha. Basicamente, o motivo pelo qual foi excomungado foi o seu desejo insaciável de matar. A cena muda para uma taberna onde o Rendel, um homem com o tamanho de um Golias, é visto a beber enquanto está rodeado por cadáveres de pessoas que ele espancou até a morte apenas por diversão. O Rendel expressa o seu entusiasmo por ir enfrentar um jovem rapaz, porque ele quer muito ouvir o grito agonizante do Klein quando despedaçar. No dia do duelo, o Dunkley entrega ao Klein a espada que o tinha mandado preparar. É uma espada que se estilhaça quando atinge uma espada infundida com mana, e o Klein parece satisfeito com a arma. O Klein entra confiantemente na arena, e as pessoas presentes ficam surpreendidas por ele ter aparecido. Até o Delkin está sentado na área executiva ao lado do Eikel, e ele expressa sua surpresa pelo Klein ter decidido participar pessoalmente na luta. Ele pergunta ao Eikel, num tom de gozo, se o seu filho vai ficar bem, porque o Rendel é um grande guerreiro do Império. O Delkin diz ao Eikel que deveria antes ter enviado Delaine, mas o Eikel mantém-se calado em vez de se envolver nas suas conversas inúteis. Na arena, Klein se pergunta onde está seu oponente, de repente, sente alguém tocar seu ombro por trás. Acaba sendo o colossal Rendel, que agarra Klein, dizendo estar ansioso para descobrir que som ele fará quando seu pescoço quebrar. Em reação ao sujeito tocando de repente por trás, Klein salta para longe dele, e os espectadores ficam chocados ao ver Klein fugir de seu oponente. Delkin se aproveita disso, dizendo a Eikel que de forma alguma Klein conseguirá lidar com o duelo, já que está fugindo antes mesmo de começar. Até Rendel zomba de Klein por estar apavorado quando a luta nem começou oficialmente, mas mal sabem eles que Klein não está realmente com medo. Ele apenas se assustou, graças ao trauma de como Garrison agarrou seu ombro da última vez. Enquanto isso, Laia também está lá para assistir à luta, contrariando os desejos de sua madrasta, Elian. Laia diz ao seu cavaleiro assistente que não se importa com o que Elian pensa, porque ela não é sua mãe. Ela então acrescenta que há coisas que precisa confirmar com seus próprios olhos.
Klein também se lembra de Laia dizendo que o beijaria se ele derrotasse um cavaleiro, e ele quase vomita só de pensar nisso. Klein avisa Randall para não tocá-lo de novo, mas ele continua. E Klein não se segura, desferindo um soco nele, dizendo que ele é tão feio que foi por isso que o Império o abandonou. Isso fere a alma de Randall profundamente, mas ele tenta se fazer de durão, dizendo a Klein que a boca suja dele só torna as coisas mais divertidas. Percebendo que Randall não vai largar seu casaco, Klein começa a desabotoá-lo. Nesse momento, Randall dá um soco tão forte onde Klein está que o chão afunda. No entanto, quando a poeira baixa, Randall percebe que está segurando apenas o casaco de Klein. Os espectadores, por outro lado, ficam extasiados com a demonstração de poder de Randall. Quando a poeira finalmente baixa, eles veem Klein parado à distância, bem longe de Randall. Desde o primeiro contato, Klein já percebe que um confronto direto com Randall está fora de cogitação. Se sequer tentar parar o ataque dele, será ele quem acabará esmagado. Com isso, Klein percebe que não pode se dar ao luxo de brincar nessa luta. Quem está assistindo admite que Klein se esquivou muito bem, mas o problema é como ele poderá vencer um monstro gigante como Randall. Delaine ouve as pessoas dizendo que Klein morrerá na luta, e isso o assusta. Randall ataca novamente avançando contra Klein, mas ele desvia do soco antes de sacar sua espada da bainha. Ele mira no pescoço de Randall, mas o gigante o agarra facilmente como uma peça de Lego e o arremessa na direção oposta. Klein mantém sua postura aterrissando na espada e preservando seu equilíbrio. Antes mesmo que tenha a chance de respirar, Randall avança, brandindo sua espada contra ele. Klein consegue bloquear o ataque, e Randall zomba dele, dizendo que ele não pode vencer apenas fugindo. Randall provoca Klein, mandando que use seus poderes de necromante, perguntando se ele não é o grande Archimonde. Klein ouve isso, e a raiva faz com que sua energia demoníaca transborde. Randall sente a aura e recua de medo. Até quem assiste se pergunta por que Randall saltou para trás de repente, mas estão tão iludidos pela ideia de que ele está apenas pegando leve com Klein. Randall, por outro lado, sabe que sentiu uma aura sinistra como a de Archimonde pulsando ao redor de Klein. Delkin entra em pânico ao ver seu campeão agindo de forma estranha, mas Klein logo garante a Randall que não precisa se preocupar, pois não usará necromancia nele. Sendo um Rinelan, Klein sabe que a arena é o lugar para provar seu valor apenas com a espada, então é óbvio que não usará necromancia. A multidão começa a torcer por Klein, gritando seu nome, e a atmosfera muda completamente. A confiança de Delkin desaparece, e ele já não consegue mais se sentar confortavelmente. De volta à arena, Randall não quer aceitar o que viu e conclui que não passa de uma coincidência, já que ele está vários níveis acima tanto em vigor quanto em força. Além disso, ele sabe que Klein não possui aura, e decide recorrer ao seu conhecimento da esgrima imperial, cuja força reside no uso irrestrito de mana. Esta é uma habilidade que intensifica a respiração, os músculos e até o fluxo sanguíneo, levando cada sentido ao limite. Com a aura transbordando por todo o seu corpo, Randall avança contra Klein, determinado a derrubá-lo antes que possa reagir. No entanto, Klein ainda consegue desviar, e começa a seguir os movimentos de Randall para observar sua técnica e capacidade de mana. Seus olhos ficam roxos enquanto ele observa todos os trajetos da espada de Randall. E pouco depois, Randall fica furioso por ainda não ter conseguido cortar Klein. Ele libera uma aura massiva em sua espada e tenta esmagar Klein até o esquecimento. A espada atinge e desfere um golpe devastador no chão. Mas, quando a fumaça se dissipa, ele percebe que Klein desapareceu. Randall começa a se preocupar, pois isso só poderia acontecer se Klein tivesse conseguido ler o trajeto de sua espada em tão pouco tempo. De repente, Klein surge atrás dele, com sua espada perfeitamente direcionada, já que Randall está com a guarda totalmente aberta. Usando a técnica da espada meteoro, Klein desfere um corte poderoso que rasga as costas de Randall. Todos que assistem, inclusive Delaine, reconhecem a técnica de esgrima, e o fato de Klein ser capaz de usá-lo choca até os ossos. Randall grita de dor enquanto se pergunta como Klein consegue fazer isso sem mana. Laia, que está totalmente focada na luta, fica vermelha como um tomate ao ver isso, em total descrença. Antes da luta, Eikel havia expressado seus arrependimentos a Dunklin em seu escritório. Ele lamenta não poder fazer nada sobre a situação, pois se intervir, a honra da família ficará ainda mais manchada. Porém, ele estava preocupado porque o oponente de Klein é um guerreiro experiente contra o qual ele definitivamente não tem chance. Dunklin perguntou por que ele permitiu o duelo se sabia que Klein não tinha chances. Eikel responde que Klein estava defendendo sua falecida mãe, e se odeia por não tê-lo salvado quando foi rotulado como Archimonde trancado no mosteiro. Por causa disso, Eikel não acha que tem o direito de impedi-lo agora, e se culpa por ser tão incompetente. Entretanto, Dunklin incentiva o homem a não se preocupar, pois Klein nunca entra em uma briga que sabe que não pode vencer.
Agora que o Duque está vendo seu filho lutar em primeira mão, ele fica em choque total, pois Dunkley estava certo sobre ele. Falando dos Rhinelands, eles minimizaram o consumo de mana ao extremo para sobreviverem aos campos de neve congelantes onde vivem. A esgrima imperial usada por Randel pode ser comparada à predação, que subjuga o oponente despejando mana de uma só vez, mas a técnica dos Rhineland se baseia na moderação. Eles focam nas brechas do oponente usando o mínimo de mana, produzindo uma esgrima impressionante de máxima eficiência com um mínimo de energia. É exatamente por isso que Klein é capaz de usar a técnica da família sem possuir nenhuma mana. Mesmo que falte força, Klein garante a Randel que é o suficiente para derrubar um lixo como ele. As palavras de Klein só deixam Randel mais furioso, e ele deixa sua aura enlouquecer. Há tanta aura transbordando de seu corpo que todos na arena ficam tremendo. Delkin suspira aliviado, pois Randel acaba de usar sua técnica suprema, uma explosão de mana que sela instantaneamente os movimentos do oponente. Com sua mana furiosa assumindo a forma de um leão, Randel avança contra Klein com o objetivo de cortá-lo. Delaine teme pela segurança de seu irmão quando o gigante avança em sua direção. Ele grita para Klein ter cuidado, mas ele nem se move. Justo quando a espada de Randel está prestes a atingi-lo, Klein levanta sua lâmina para bloquear o ataque. Como ele havia pedido aquela espada especificamente, ela se estilhaça. Randel vê isso e ri de Klein, mas de repente o vê saltando em sua direção com um sorriso no rosto. Klein sorri para ele e diz que a arma para acabar com ele finalmente está completa. Como uma grande águia no céu, Klein percebe o tal leão de Randel sendo ofuscado por sua técnica. Antes que perceba, a espada curta de Klein rasga seu braço direito, decepando-o enquanto ele ainda segura sua própria espada. A mão voa, deixando um rastro de sangue. E no momento em que cai no chão, Eikyo interrompe a luta. Ele declara que o duelo acabou, deixando os espectadores de queixo caído. Embora a esgrima da família possa ser usada com o mínimo de mana, Dunkley ainda fica impressionado por Klein conseguir executar tudo com extrema perfeição e precisão. Além disso, Dunkley percebe que Klein intencionalmente atraiu Randel para quebrar sua espada só para desferir um golpe a curta distância. Mesmo que não queiram acreditar, Dunkley sabe que ninguém pode discordar de que essa é uma vitória total de Klein. Randel agarra o braço de dor enquanto o sangue jorra, e grita de agonia. Ele cai no chão como uma criança, rolando como se tivesse sido picado por uma abelha. A equipe médica corre para a arena para lançar magia de cura no braço sangrando de Randel, e Klein pergunta a ele se a mão decepada pode ser recolocada. Os curandeiros dizem que é impossível, então terão que fazer uma prótese de braço para ele mais tarde. Klein fica decepcionado ao ouvir isso, pois mesmo depois de 200 anos, a magia de cura ainda não evoluiu. Nesse momento, o pai de Klein se aproxima, perguntando como ele consegue permanecer impassível mesmo depois de ver um braço decepado. É aí que Klein se dá conta de que deveria estar agindo apavorado, já que não é mais Archimonde. Ele se pergunta se deve fingir estar com medo quando Delkin entra na arena para expressar seu descontentamento. Ele afirma que é impossível que Randel tenha perdido para Klein, falando sobre a enorme quantia que pagou ao campeão. Eikel se vira para Delkin, dizendo-lhe que, conforme o acordo, ele deve admitir sua culpa e cumprir as exigências do vencedor. Entretanto, Delkin se recusa, dizendo que perdeu seu filho e cavaleiro pessoal, e continua reclamando quando, de repente, tem a sensação de que sua cabeça foi arrancada dos ombros. Ele ouve uma voz sinistra em sua cabeça e cai no chão de terror. Klein sussurra em seus ouvidos, ordenando que confesse seus pecados a Eikel e implore perdão de joelhos. Klein ordena que Delkin se curve e implore por misericórdia, e que depois disso, ele será esmagado pelo peso de seus pecados para sempre. Tudo que Delkin consegue ver e ouvir é a aura avassaladora de Archimonde incapacitando, e ele rapidamente cai em prantos. Ele abaixa a cabeça, admitindo que estava errado enquanto confessa que tentou matar Klein. Acontece que Klein conseguiu fazer Delkin agir assim usando a voz dos mortos, que originalmente serve para invocar as almas dos falecidos. No entanto, essa voz induz um terror incomparável no corpo de uma pessoa viva. Delkin continua implorando por perdão enquanto confessa todos os seus erros, e isso porque ele está perdendo o juízo, graças ao que Klein fez com ele. As outras famílias filiais ficam em total descrença porque o líder delas está literalmente desmoronando como se não fosse nada. Com Delkin confessando seus pecados, Klein decide usar isso como uma oportunidade. Ele quer usar isso para anunciar sua presença e colocar a família em ordem. Klein chama a atenção de todos e avisa que é filho da Grã-Duquesa Claire Rodelazes e o segundo filho do cavaleiro mais forte, Eikel Rhineland. Ele basicamente anuncia seu nome a todos os presentes na arena para que possam se familiarizar com as novas mudanças que estão prestes a acontecer na família. Enquanto isso, Garrison é visto invadindo um templo onde um cardeal chamado Morlock está orando. Garrison diz a Morlock que o alvo que ele está observando foi atacado por um necromante.
Nesse momento, Morlock diz que ele não precisa se preocupar com isso porque é tudo parte do plano, já que o homem foi enviado por meio da cooperação da Ordem Sagrada com o Império. Morlock menciona que os necromantes são seres que incitam o mais puro terror. Basicamente, todo mundo fica aterrorizado quando os necromantes aparecem e, no fim, isso vai forçá-los a se voltar para Deus. Morlock diz que, graças a isso, muitas pessoas voltarão para a Ordem Sagrada, e ele ainda está cuspindo seu lixo quando Garrison o agarra pelo pescoço. Garrison fica completamente furioso com o fato de que um servo do Templo Sagrado caiu em joguinhos políticos e se comprometeu com o mal. Ele aperta o pescoço de Morlock até esmagar a cabeça dele. Nesse momento, um homem de branco, Palamon Eu, que é o arcebispo da Ordem Sagrada, entra no templo. Ele caminha por entre os cadáveres dos sacerdotes que Garrison matou na entrada e o provoca, dizendo que ele matou mais sacerdotes do que necromantes. Garrison se vira para Palamon com raiva, perguntando se tudo que ele acabou de descobrir é obra dele, e Palamon nega. No entanto, ele menciona que deu sua permissão e diz a Garrison que trouxe algumas informações para ele. Ele está no meio de sua frase quando Garrison avança em sua direção com um soco para arrancar sua cabeça, mas Palamon desaparece antes mesmo que Garrison consiga alcançá-lo. Palamon reaparece atrás de Garrison e continua calmamente com sua explicação, dizendo que a necromancia geralmente deixa rastros. Palamon pega uma cruz, que ele alega conter os tais rastros, e que pertencia ao necromante que Garrison matou. Ele menciona que um dos rastros é a reanimação, a arte de erguer cadáveres que o Império está determinado a aperfeiçoar. O outro rastro é uma fórmula semelhante ao arquétipo da necromancia, que lida com almas em vez de corpos. Ele atrai a atenção de Garrison quando menciona o arquétipo da necromancia. Palamon menciona que isso é a prova de que havia 2 necromantes no local. Palamon então acerta em cheio, dizendo a Garrison que o alvo que ele está monitorando é um necromante. 7 dias após o julgamento, Klein pensou que, ao se anunciar, todos finalmente passariam a reconhecê-lo, mas parece que o corpo do jovem de 15 anos com o qual ele está preso não consegue acompanhar. Enquanto ele está ocupado em seus aposentos lendo livros, ela está lá brincando com uma boneca e mastigando seus biscoitos favoritos. Frustrado, Klein diz para ela ir brincar sozinha no quarto, mas Eri alega que ele também está brincando. Klein a repreende, perguntando se ela não consegue ver o que ele está lendo, mas Eri alega que é um romance, o que é a mesma coisa que brincar. Klein decide não discutir mais com ela porque ela tem razão. A capa do livro que ele está lendo pode parecer um romance comum, mas o interior está cheio de suas anotações secretas sobre anatomia, circuitos mágicos e formações de feitiços. Basicamente, o livro é todo sobre necromancia, e Klein tem seus motivos para ler. Com seu corpo atual, ele só consegue invocar 11 esqueletos, no máximo. E mesmo que seu controle seja estável, faltam números para uma guerra de resistência, então ele precisa pesquisar mais. No entanto, ele tem um problema, e esse problema é Garrison, que está determinado a aniquilar todo e qualquer rastro de necromante. Klein sabe que Garrison já suspeita dele, então precisa encontrar uma maneira de recuperar seu poder original antes que ele venha atrás dele. No entanto, ele se pergunta como deve fazer isso sem ser pego pelos outros na propriedade. Mais tarde, Klein é convocado ao escritório de seu pai, e ele lhe conta que receberam relatos de avistamentos de mortos-vivos perto da mina. Klein não perde tempo e aceita a missão de investigar, pois o combate real é essencialmente a melhor forma de pesquisa. Eikel expressa suas preocupações, pois houve relatos de vítimas, mas ele garante ao pai que não tem nada com que se preocupar. Acontece que, depois do julgamento, seu pai finalmente o reconheceu. E já que é um caso de mortos-vivos, Klein quer ver se está relacionado àqueles que o atacaram antes. Klein considera isso uma oportunidade para usar a necromancia o quanto quiser, já que estará sozinho. No entanto, seu plano é totalmente arruinado porque Eikel ordenou que Dunk o acompanhasse na missão. Enquanto estão acampando à noite, Klein prepara uma refeição para eles, e a carne parece muito saborosa. Acontece que as tarefas de cozinhar e caçar ficaram inteiramente nas costas de Klein porque Dunkley, que é um comandante de cavaleiros, é bem inútil nesses aspectos. Dunkley fica sobrecarregado de culpa por ser inútil nessas áreas, mas Klein pede que ele apenas coma sua refeição, garantindo que vai grelhar mais carne daqui a pouco. Klein nem se abala com esse tipo de coisa, pois passou anos fugindo de ordens de cavaleiros. Momentos depois, Dunkley fala sobre o que está o incomodando e diz a Klein que sempre que olha para ele, sente que ele é completamente diferente dos outros de sua idade. Dunkley menciona que, com tudo que viu Klein fazer, às vezes pensa que ele pode realmente ser a reencarnação de Archimonde. Klein o interrompe rapidamente, dizendo a Dunkley para nunca mencionar algo assim na presença de Garrison, e Dunkley garante que nunca tentará, já que sabe o trauma pelo qual Klein passou nas mãos de Garrison. Dunkley então continua dizendo que Archimonde era um demônio que transformou milhões de nortenhos em mortos-vivos.
De repente, Dunkley sente uma mudança na atmosfera e acha que é o vento. Mas Klein fala com uma voz severa, dizendo a Dunkley para nunca mais falar sobre esse assunto. Dunkley fica chocado com a seriedade em sua voz e com a aura assustadora que irradia de seu corpo. Nesse momento, eles ouvem gritos vindos da vila, e os dois correm para investigar, apenas para encontrar os moradores sendo perseguidos por um grupo de mortos-vivos. Dunkley entra em ação para bater os mortos-vivos com um único golpe. Ele deixa passar um deles e se vira com medo de que a criatura tenha dominado Klein. Mas, para sua surpresa, Klein havia lidado com isso. Klein então diz a ele para parar de se preocupar e salvar os moradores. Dunkley acata a ordem e continua batendo os mortos-vivos até que não reste nenhum. Depois que terminam, os moradores os agradecem e perguntam quem eles são. Dunkley então diz aos moradores que, diante deles, está o segundo filho do Duque. Dunkley então pergunta quando os mortos-vivos começaram a aparecer. Enquanto ele interroga os moradores, Klein investiga os mortos-vivos. Ele descobre que o morto-vivo é uma forma de magia de reanimação usada para reviver e controlar cadáveres. Cadáveres. Basicamente, é a mesma técnica que foi usada pelo necromante que o atacou na floresta. Um dos moradores menciona que os mortos-vivos começaram a aparecer há cerca de 2 meses, logo após a família do conde ter restringido o acesso à mina. Ele revela que foi nessa época que as pessoas começaram a desaparecer também. Para piorar, todos os mortos-vivos que acabaram de derrotar eram residentes da vila, e Klein fica chocado ao ouvir isso. Do nada, um dos moradores agarra Klein, perguntando se ele é realmente um Rinnelan. Klein fica mudo porque não entende o que está acontecendo com o homem, e o sujeito continua sacudindo Klein vigorosamente, mandando ele responder à pergunta. Dunkley entra no meio para afastar o homem, e ele grita em agonia, dizendo que pediram ajuda por 2 meses, mas não tiveram uma única resposta. Ele fica furioso porque eles só estão aparecendo agora e ainda tem a audácia de perguntar quando todo o problema começou. Ele menciona que a pessoa que Klein acabou de matar era o pai dele, e tudo que seu pai fez foi trabalhar dia e noite na mina apenas para ser transformado em um morto-vivo. O homem grita em prantos, perguntando a Klein por que são eles que têm que sofrer dessa forma. Suas lágrimas e seu desespero atingem Klein com força e, para piorar, Klein ouve a voz dos mortos-vivos falando com ele. Klein grita com o homem que estava reclamando, mandando ele calar a boca e não o culpar pelo que aconteceu com o pai dele e com o resto das vítimas, pois não foi ele quem os transformou em mortos-vivos. Enquanto Dunkley segura o homem em luto, Klein começa a entoar um estranho comando de necromancia. De repente, as almas começam a emergir de seus corpos, e depois que todas estão reunidas, elas falam com Klein em um idioma que apenas ele entende. O homem em luto fica chocado ao ver a alma de seu pai sorrindo para ele e exige saber o que ele está olhando. Dunkley lhe diz que o que ele está testemunhando é chamado de ressonância da alma, uma técnica usada 200 anos atrás, durante a Praga do Norte, para libertar os mortos. Os moradores observam enquanto as almas de seus entes queridos flutuam para a vida após a morte. Em seguida, apontam para Klein e Dunkley a direção da mina. No caminho para a mina, Dunkley pergunta a Klein o que os espíritos disseram, e Klein responde sutilmente que não foi nada. Ele diz que eles apenas agradeceram por ajudá-los a encontrar paz, e também imploraram que ele os vingasse. Dunkley fica surpreso ao ouvir isso, e sua convicção de que Klein é a reencarnação de Archimonde passa pela sua cabeça novamente. Ele também se lembra de como Klein reagiu quando ele mencionou Archimonde mais cedo naquele dia. Dunkley então desembainha sua espada e a coloca no pescoço de Klein, dizendo que tem uma pergunta para ele. Com uma voz severa e séria, Dunkley pede a Klein que revele sua verdadeira identidade.